Então, quero dar boas-vindas para Rosélia Bueno dos Santos, que é uma escritora, tem muita coisa para nos contar hoje, e você vai ficar ligadinho conosco, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito do nosso bate-papo de hoje. Boa noite e bem-vinda. Boa noite, Lisete. Boa noite a todos aos ouvintes da Rádio Membuí, desse programa incrível que leva tantas oportunidades para as pessoas, divulga, né, o trabalho de tantas pessoas. É um privilégio estar aqui participando do teu programa. Agradeço a Rode também por ter indicado, para a gente compartilhar experiências, né? Que é tão bom de poder contar a história da gente e ajudar outras pessoas, né, Lisete? Exatamente, porque muitas pessoas elas se inspiram e hoje o que mais a gente precisa é de inspiração. Até eu sempre digo, nessa época do ano, tem muita gente que tem aquela gavetinha chaveada lá com muitos sonhos e não tem coragem de realizar esses sonhos. Então, hoje, se a gente conseguir inspirar uma pessoa, a gente já vai ficar feliz para você também realizar seus sonhos, tirar da gavetinha lá e bom, vou começar 2026 realizando os meus sonhos. Rosélia, eu queria começar te perguntando assim um pouquinho, queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória, porque eu já fiquei sabendo, né, um pouquinho de tudo que tu já fez, já foi comentarista do meu querido colega Romero, Isaías Romero, né, que faz dias que não vejo, porque ele não está vindo aqui, mas está fazendo seu programa muito bem, sempre de casa, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho quem é a Rosélia. Bom, Lisete, eu sou Rosélia Bueno dos Santos, sou natural da cidade de Quevedos, né? Já Olha. moro aqui em Santa Maria há bastante tempo. Eu sou escritora, eu acho que desde quando eu me entendo por gente. Eu amo a escrita, amo a leitura, desde que eu entrei na escola, que eu aprendi a ler e escrever, eu já comecei a me apaixonar pela escrita. Que E bacana. herança da minha avó, né? A minha avó, que faz um ano e pouco que já faleceu, mas ela me deixou essa herança, que é ser escritora, que ela também foi uma grande escritora, não publicou nenhum livro, mas deixou assim um legado gigantesco, né? Então a gente sempre pega essa herança. Eu acho que a maior herança que um avô pode deixar para gente ou uma mãe é essa parte que é do intelectual, né? E a minha avó deixou isso, o amor pela escrita. Olha que bacana. E eu falo sempre também, né, que eu também tenho um legado muito forte da minha mãe, né, porque a minha mãe foi política durante 4 legislaturas. Ela é falecida já, ela faleceu ainda quando ela estava atuando, né, do interior, da roça, né, e um tempo que a política era muito diferente. Então, a questão das pessoas perguntam assim, tá, e como é que tu aprendeu a se comunicar? Desde que eu ia com a minha mãe nos comícios, que eu assistia ela na Câmara de Vereadores, né? Então, a gente tem esses legados. E como isso enriquece a nossa trajetória, né? Porque Enriquece. a gente vai lá nas nossas memórias e traz muita coisa que a gente pode compartilhar com outras pessoas, né? Exato. Eu, por exemplo, a minha infância com a minha avó, ela aprendeu a escrever sozinha. Né? Ela aprendeu, ela era a merendeira de uma escola lá, e ela aprendeu pegando os livros da biblioteca da escola. Ela ouvia as professoras ensinando os alunos e ela ia aprendendo. Ela aprendeu sozinha a ler e escrever. E Olha, era uma escritora fantástica. Deixou vários cadernos com versos, né? Os meus tios estão com esses cadernos e isso fez com que eu me sentisse assim, ó, motivada a continuar nesse sonho de também ser uma grande escritora e poder, através do que eu escrevo, levar uma mensagem positiva para as pessoas, tornar a vida das pessoas um pouco mais leve, fazer com que elas saibam e sintam a importância que elas têm nesse mundo, né? Eu acho que cada profissão, cada dom que uma pessoa tem, deve ser colocado também a serviço de alguém que precisa, não só para te ter uma renda ou ter um lucro com isso, mas também tu proporcionar para as pessoas um pouquinho né, de alento, de carinho através das palavras. Eu, para mim, a escrita, até escrevi, né, para não esquecer, né, gente? Porque é bom a gente anotar. Escrever é deixar a alma falar através da caneta. Para mim, nossa, que ser lindo. escritor é isso. Porque quando a gente pega uma caneta para escrever, que eu ainda sou do tempo antigo, o computador eu uso só para passar, né, do papel para ele. Mas eu ainda uso a caneta e o papel para escrever as minhas poesias, os meus versos, as minhas frases motivacionais.
Nas minhas redes sociais eu uso muito essa parte, né? O meu Instagram lá eu só posto frases que possam levar alguma mensagem para as pessoas. E eu acho que um Olha. escritor, independente da linha que ele siga, tem que ter algum ponto que possa passar alguma mensagem para as pessoas que estão lendo, né, para as pessoas que estão ali naquele momento único com elas e o livro, né? Eu acho que é importante. Ou com as redes sociais hoje, né, Lisete? Com Que hoje certeza. as redes sociais é um meio que todo mundo tem acesso. Então a gente tem que usar isso para que o que a gente escreve chegue até as pessoas, né? Lá em Quevedos, a gente não tinha muito acesso a nada, né? Os meus pais eram uma família simples, não tiveram condições de proporcionar para a gente acesso, por exemplo, a um estudo mais avançado para que a gente pudesse começar mais cedo, né? Por exemplo, essa caminhada para publicar um livro ou alguma coisa nessa área. Mas eles nos deram educação e isso foi o suficiente para que a gente conseguisse lutar sozinhos depois, né? Eu acho que às vezes a gente acha que só o material é necessário para que tu conquiste algo, mas não. Toda a educação que a gente teve, o carinho, faz com que a gente se torne forte para lutar pelas coisas. Né? Porque Verdade. tudo que vem fácil, por exemplo, se eu conseguisse tudo dos meus pais, você vai publicar o teu livro, a gente te dá o dinheiro para publicar. Não teria a mesma graça do que eu estar lutando para isso, né, E eu tenho Elisete? uma filosofia também que diz que o que vem fácil vai fácil, né? E também essa questão, como tu disse, é tu fazer o teu trabalho, tu mostrar o teu trabalho, tu ajudar as pessoas através disso. E eu sempre falo isso aqui no Empreender também, da questão de tu auxiliar pessoas, mostrar histórias diferenciadas, trazer pessoas que estão começando, como tu está escrevendo teu livro, né? Então, eu acho que isso também é uma forma grande de empreender e de inspirar aquelas pessoas que às vezes têm planos, têm sonhos, de escrever, enfim, de fazer um curso de dança, de fazer algo diferente, mas que tem vergonha, que não tem coragem, né? Então essa Exato. E outra coisa, às vezes as pessoas se deixam também influenciar pelo que os outros falam. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é que eu é que determino, né? Eu é que determino aquilo que eu quero para mim, não é os outros. Mas é difícil. Tu fala uma coisa pra uma pessoa, mas é difícil, não é fácil. A gente sabe que não é fácil, mas tu não vai desistir porque não é fácil. Né? Tu vai ter mais força para continuar lutando, para ir atrás, né? Eu, se fosse para ter publicado algum livro, eu já poderia ter publicado. Só que eu acho que quando tu vai fazer um trabalho, tem que ser muito bem feito. Tu não pode jogar o vento só para dizer, eu sou autora, eu publiquei um livro. Não. Tu tem que ter, né? Você tem que pensar, bom, eu preciso preparar bem, né? Por exemplo, divulgar, ter uma parte de divulgação bem completa, que as pessoas conheçam bem aquilo que vão receber, para depois lançar, para que tenha um bom resultado também depois. E esse momento vai chegar logo, logo, se Deus quiser. Então, Não, e na verdade, assim, ó, eu acho que quando a gente escreve um livro, né, a gente é como um filho, né? Tu vai ter um filho, são 9 meses, tu acompanha a tua gestação desde o início, ouve o coraçãozinho, né? E o livro, eu sei por mim, não, a gente é um filho, né? exatamente. Porque na verdade tu escreve, tu vai reler, depois de alguns dias tu relê de novo, aí tu já pensa, não, eu posso mudar isso aqui, dessa forma eu vou atingir mais pessoas, eu vou, né? Então, tem tanta coisa que eu sempre digo, não é a questão da pressa, eu acho que é tu poder compartilhar algo que realmente vá mudar a vida das pessoas, que vá acrescentar na vida delas e que elas pensem, poxa, se a Rosélia conseguiu, ela é lá de Quevedos, eu também posso conseguir, eu também sou do interior de Venâncio Aires, né? Então, a gente está aqui hoje, por quê? A gente galgou uma trajetória, a gente foi à luta, foi atrás de tudo, a gente não tinha condições financeiras, né? E isso faz com que a gente possa, né, criar coisas novas. E eu conheço tanta gente de Quevedos e que eu adoro, a Rode, né, que é uma cabeleireira maravilhosa, a Salete, que, nossa, faz cada bolsa linda,
que eu já comprei bolsas dela, assim, maravilhosas. Agora ela está fazendo todas as minhas coisas para minha mesa de Natal. Também é de Quevedos, né? A filha dela, a Ana Luísa, é minha professora de Pilates, né? Então, as pessoas não importa de onde elas são, mas elas têm habilidades, elas têm dons e elas precisam só mostrar isso, né? Exatamente. E eu sempre, com as pessoas que eu converso, digo assim, ó, em toda a minha vida, desde a infância, eu ouvi a frase: a gente é pobre. Pobre não chega a lugar nenhum. Só que não é assim. A pessoa não se define pela sua classe social. A pessoa se define pela sua persistência, pelo querer chegar a algum lugar, não desistir, acreditar em si mesma. Por exemplo, eu estou com 43 anos. Se eu pensasse assim, bom, mas é tarde? Não. Eu posso ter 90 anos. Se até lá eu lançar, né, eu publicar meu livro, 2 livros, 3 livros, maravilhosos, o importante é que eu consiga passar aquilo, né, que o dom que Deus me deu para as pessoas, né? E então, o motivar, eu uso muito a minha escrita para motivar as pessoas, né? Eu sou uma escritora que eu me espelho muito, né? Eu até trouxe aqui 2 livros favoritos, que é de um autor que me inspira e que me dá assim todas as dicas que eu preciso para me tornar uma pessoa melhor e uma escritora melhor, que é o Dr. Augusto Cury, né? Adoro ele, já assisti ele ao vivo. É um sonho. Eu assisti ele ao vivo em São Paulo, quando eu trabalhava na Avenida Tênis Clube, eu sempre ia junto com o presidente, com a esposa dele, a gente ia representar o clube lá, e eu conheci ele pessoalmente, tenho fotos com ele, assim, ele é uma pessoa fantástica, e eu também amo os livros deles, e tenho O Vendedor de Sonhos, eu tenho tantos livros. Eu trouxe, acho que eu até trouxe esse, Lisete. Olha, é O Vendedor de Sonhos. Amo. E o outro que tu tem aí, qual é que é? Esse outro que eu tenho é O Homem Mais Inteligente da História. Esse que eu não fala li. sobre a história de um ateu que fala na visão dele sobre Jesus Cristo. Como ele vê toda a história de Jesus Cristo, tudo que ele passou. É um livro muito bom, então fica a dica aí para você que quer, né, conhecer um pouquinho mais. E Dr. Augusto Cury, gente, ele Mostra a capa pro pessoal que está em casa. Ó, gente, quem quiser adquirir, dica de leitura agora é final de ano, presente, né, de fim de ano, ou também para você ler nas suas férias, né, e são livros que são fantásticos e que sempre acrescentam muito na vida da gente. E quando ela fala aqui também em Jesus, eu percebi que tu é uma pessoa muito espiritualizada, pelo jeito, né? Sou. Eu cresci, eu acho que tudo que eu sou hoje, toda a minha base de estrutura emocional, tudo está devido à minha fé. A minha avó, ela me ensinou assim, ó, que nada na vida da gente funciona se nós não tivermos fé. Seja na área profissional, pessoal, em todas as áreas. Se tu não tiver fortalecido espiritualmente, todo o resto desanda. Eu né? também acredito muito nisso e a gente tem assistido muito lá em casa, eu e meu esposo, séries, tudo que tem sobre a história de Jesus, né? A gente lê o Evangelho em casa, a gente tanto vai na igreja espírita como fomos na Romaria, nos fortalecemos, né? Então, não importa a religião, né? Exato, eu tenho essa ideia, Elisete. Tudo que tu for fazer, que for para o bem, o seu bem ou para o bem do próximo, independente da sua crença, da sua religião, é válido para Deus. Eu digo assim, ó, o bem é o bem, independente no que você pratique aquela tua crença, seja a crença que for, na religião que for, você fez o bem, é o válido. Então eu sempre digo assim, ó, a gente cresceu, né, com a minha avó educando a gente na fé, tudo, mas eu gosto tanto de compartilhar também com pessoas de outras crenças, porque tudo o que for para o bem, a gente tem que elevar, a gente tem que sempre incentivar que continue sendo feito, né? Isso que é importante. Exatamente. Olha, tem tanta gente aqui na live. Marilene e Sidney. Rosélia, pessoa maravilhosa com coração enorme. Roseli Maier, boa noite. Lembro muito das poesias da dona Basília. Beijos. Liliana César, minha grande parceira de programa. Boa noite, mulheres lindas. Maria Edi.
Boa noite, amiga. Amo esta rádio. Olha que amor. A Liliana César. Lisete Freitas, você está linda de branco. Ai, obrigada, minha amiga. E tem mais gente que mandou aí seus comentários. A Salete, a Rode. Tem muita gente mandando seus comentários. E, gente, eu fico muito feliz. E quando vocês puderem compartilhar essa live, compartilhem para que a gente possa inspirar outras mulheres, outras pessoas, para que elas também possam se atrever a escrever, a mostrar os seus dons, os seus talentos, né? Então, compartilhe essa live para que mais pessoas possam fazer isso. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com mais Rosélia Bueno dos Santos. E nós estamos aqui com a nossa convidada de hoje, Rosélia Bueno dos Santos. Gente, tem tanta gente mandando aqui recado. Vou ler alguns recadinhos. Se eu não conseguir todos, aí depois a gente vai lá, a Rosélia também vai lá curtir, eu também vou. A Gilceia Cavalheiro, lindas. Rosélia, minha colega aqui na escola Dom Pedro, maravilhosa. Olha só que legal. Maria Luísa Bueno, beijos, minha querida cunhada Rosélia. E olha, também Marlene Bueno, boa noite. Salete Silva, minha querida conterrânea quevedense, sucessos. A Rode, estamos aqui torcendo para você, querida, que em breve está lançando o teu livro. Olha, muita gente aqui na nossa rede social e a gente está muito feliz. E quero pedir para você continuar compartilhando, porque nós vamos, através do programa de hoje, inspirar muitas pessoas, não só mulheres, jovens, adolescentes, homens, por que não, né? Todos nós temos sonhos, todos nós buscamos evoluir. E assim a gente vai auxiliando você que está do outro lado da telinha, que está no radinho nos acompanhando, né? Rosélia, fala mais um pouco dessa tua trajetória. Bom, vamos lá, né? Tem muita coisa para contar, gente. Eu pretendo um dia ainda fazer um livro da minha vida. Perfeito. Porque a minha vida, com certeza, dá um livro, gente, com momentos de tudo, assim, de tudo que imaginar da minha vida, você vai encontrar nesse livro. E então, quem sabe um dia eu começo a preparar isso. Mas a trajetória da gente, ela vem carregada de muitas situações, né? Eu venho de uma família simples, né? A gente cresceu no meio... Eu nasci, para te ter uma ideia, a minha maternidade foi no meio do mato. Fica em São Sebastião, é uma localidade de Quevedos. A minha mãe e meu pai moravam no meio da floresta mesmo, Lisete. Só enxergava o céu para cima. Olha. E depois daí eles se mudaram e foram para um lugar um pouco mais né, povoado. Mas esse amor pela escrita já vem desde a época da escola, né? Eu comecei a ler, a escrever, e na escola eu tive muito incentivo. Eu me recordo, na escola Otelo Rosa, né, quem estiver aí ouvindo, né, ou assistindo a live vai lembrar, a gente criava peças de teatro. Olha, que legal. Eu fiz teatro aqui em Santa Maria, por 5 anos eu fiz teatro numa escola de artes que tinha ali na praça, que agora está fechado, né, para reforma. Sim, sim. E a gente fez aula de teatro. Lá em Quevedos, a gente fez também uma aula de teatro com o Ricardo Veleda, que era um diretor que trabalhou na Globo. Ele veio dar cursos no interior do Rio Grande do Sul, e eu fiz um curso lá com ele. E os professores, eles nos incentivavam muito. Eu sou muito grata a todos os professores, tanto da Escola Dom Pedro I em Quevedos, quanto da Escola Otelo Rosa, que fica no interior de Quevedos. A motivação que a gente recebe de um professor é fundamental. Porque, às vezes, Lisete, em casa, os nossos pais eles não têm o conhecimento preciso para apoiar a gente em determinados sonhos que a gente tem, né? A gente não os culpa porque eles foram criados dessa forma. Exato. Né? Mas eu me recordo que a diretora da escola lá da Otelo Rosa, ela sempre dizia, Rosélia, você pode chegar onde você quiser. Tá? Nunca desacredite disso, sabe? Sempre confie no teu talento. E eu mesma escrevia as peças de teatro para fazer na escola, eu produzia elas, dirigia e também contracenava. Tanto na escola, né, da Otelo Rosa, quanto lá na Dom Pedro I, em Quevedos. A gente produzia peças de teatro que ficavam tão reais que eles ficavam admirados. Tanto que uma das peças que eu escrevi,
A gente conseguiu todo o material para o cenário com o hospital, com o posto de saúde de lá. Tinha maca, tinha todas as roupas com, né, para os atores, assim, de enfermeiros. Tudo que imaginar a gente conseguiu com eles lá emprestado para a gente fazer. Eles incentivavam a gente mesmo na parte da arte. A parte do teatro, Lisete, me ajudou a trabalhar minha gagueira. Eu era uma pessoa muito gaga, gente. Eu ia falar em público, era terrível. O teatro que me ajudou a controlar isso. Na infância, minha mãe me obrigava a ler na missa. E era uma tortura. Eu chegava quase a chorar, porque eu começava a gaguejar. E isso, né, a gente ficava bem chateada, porque a gente ficava com vergonha. Verdade. O teatro me ajudou. E também o teatro ajudou também na parte da escrita, porque daí a gente começa a estimular a memória. Né, gente, com as você faz aí uma hashtag Rosélia aí, porque dica de milhões hoje que ela está dando aqui, né, da questão da arte, do teatro, da participação, de tudo isso. E é tão importante também, assim, quem estiver assistindo aí, que tem filhos, ou que ainda, ou algum jovem que ainda esteja estudando, o quão importante é vocês não terem medo, né, de algum preconceito. Porque você vai ter preconceito em algum momento. Mas não ter medo. É enfrentar. Por exemplo, eu tinha gagueira e muitas vezes eu deixava de fazer as coisas por causa disso. Eu tinha vergonha de me comunicar com as pessoas. Eu não conversava porque eu tinha vergonha. Mas eu pensei assim, bom, eu tenho que começar. E os meus professores me ajudaram muito. Então, assim, ó, fica a dica. Você gosta de fazer algo, tem um dom, não tenha medo porque você tem algum probleminha, assim, alguma coisa que atrapalha às vezes. Enfrente esse problema, né? Pegue aquilo ali como uma forma de corrigir, né, Lisete, aquele problema. E hoje eu estou aqui, graças a Deus. Hoje tenho, né, a gente consegue se comunicar bem, a gente consegue dialogar com as pessoas, trocar ideias, né? Poder dar uma palavra legal para uma pessoa. Então, para mim, isso já é assim, ó, é o maior prêmio que eu posso ganhar, é a maior conquista que a gente pode conquistar na vida, é poder ter esse reconhecimento no sentido da gente poder levar essas palavras para as pessoas. Verdade. Né? Quero mandar um abraço para o seu José Volpato, que está nos dando boa noite, nos acompanha todos os dias. A Jacinta Bueno, Deus te abençoe, filha. Beijo, mãezinha. Coisa linda. Como é bom quando a gente recebe essas manifestações de afeto e carinho dos amigos, dos familiares, né, das pessoas que a gente ama. Olha, eu fico pensando, né, que realmente... quando se fala, né, que às vezes as pessoas dizem, mas eu não tive condições, ou eu não posso fazer. Mas eu sempre digo isso. Ontem eu estava dizendo para minha neta, que ela me deu uma notícia importante para ela, eu disse, Ana Clara, sempre faz o melhor que tu puder. Quando surgir uma oportunidade, vai atrás, não desiste, né? Porque isso é importante. Exatamente. Tu aproveitou as tuas oportunidades. Exatamente. E também assim, ó, Lisete, a humildade. Eu sempre digo assim, ó, independente da onde tu chegue, independente do que tu conquiste na vida, é nunca perder a humildade. Eu sou uma pessoa assim, ó, a pessoa que me conheceu há 20 anos atrás, 10 anos atrás, ela vai dizer a mesma coisa. A Rosélia é a mesma pessoa. Eu chego lá em Quevedos, eu não me acho e nunca vou me achar melhor do que ninguém. E nunca serei melhor do que ninguém. E tem uma frase que eu sempre digo assim, ó, a simplicidade não torna uma pessoa menos que a outra. Ela torna uma pessoa ciente do que realmente importa na vida, né? Eu acho que você manter a simplicidade te torna também mais acessível. Verdade. Quando você mantém aquela humildade, aquela simplicidade, as pessoas, elas se sentem mais à vontade para chegar em você, para conversar com você, né? Até na Romaria, agora, domingo, aconteceu uma coisa bem inusitada. Eu sou uma pessoa que eu consigo sentir o que as pessoas estão sentindo em certos momentos. E eu estava assistindo a missa e ao meu lado estava uma senhora e começou aos prantos chorar. Com certeza algum problema ela estava passando, alguma coisa assim. E eu não sei por que eu sinto necessidade de fazer alguma coisa. Eu não consigo ficar de braços cruzados ou só olhando e pensando, o que, né? Eu, como escritora, e como eu pego muito que o Dr. Augusto Cury, ele é um professor para mim, eu digo que ele é o escritor que é meu professor, mesmo de longe. Ele me ensina que a gente precisa
sentir a dor do próximo. O ser humano que não consegue, né, como diz a frase, que a frase até é assim, gente. Quem fica indiferente com a dor do próximo já deixou de viver. Né? E tu, assim, ó, tu oferecer um pouquinho da tua vida para alguém que a gente não sabe o que está passando, mas que está passando por algo, oferecer algo, um abraço, uma palavra, né? E a gente pode oferecer isso, não custa nada, né? E eu acho que qualquer ser humano, independente do que faça, pode oferecer isso. E a minha base né, na parte da escrita é isso, é oferecer para as pessoas, através do dom que eu recebi, das palavras que eu passo, né, da minha cabeça ali para a caneta e para o papel, um pouquinho de motivação para as pessoas. Verdade. Olha só, tua mãe está dizendo assim: um dia tu chega lá, minha filha. Cristiane Santos, boa noite. Essa mulher sempre teve esse sonho de ser escritora e atriz. Acredito que um ótimo incentivo foi a sua avó, Dona Vovó Nova, como carinhosamente chamávamos. A minha vozinha, o nome dela era Basília, mas chamava todo mundo lá, era conhecida por Vovó Nova. E a gente ria muito porque ela dizia assim, ó, vovó, a senhora nunca vai envelhecer. A senhora sempre é nova. Todo mundo, Lisete Quevedos inteiro conhecia. Alguns chamavam de Dona Basília, mas a maioria era a Dona Nova. E o carinho, o amor, tanto assim, ó, que a minha avó, ela escrevia também os versos, e muitas pessoas iam lá na casa da Dona Nova. A senhora escreve uns versos para tal ocasião? Olha. Às vezes para uma festa de casamento, de bodas, ou para as festas da paróquia ou da comunidade, ou para qualquer assim a situação, pediam versos para ela e ela escrevia. Então, assim, ó, é gratificante você poder pegar o exemplo dela, trazer para a tua vida, né? Para minha filha, para minha neta também, essas experiências. E eu digo assim que eu agradeço a minha mãe, ao meu pai, mas a base como escritora, a minha avó que me deixou, sabe? E eu digo assim, ó, eu não consigo me ver fazendo, né, me realizando, sem ter a minha vozinha ali do lado, né? Ela, com certeza, eu sempre digo, ela está sempre ali me inspirando. E Lisete é uma coisa incrível. Alguns anos atrás, eu passei por alguns problemas pessoais, assim, e eu tive um bloqueio gigantesco. Eu não conseguia escrever mais nada. Olha só. Até a minha mãe sabe, minha filha, algumas pessoas, eu contei para algumas pessoas, eu não conseguia escrever. E a minha avó, né, antes um pouco dela falecer, alguns anos antes, assim, uns meses antes, ela esteve no hospital e eu ficava algumas noites com ela, né, eu ia posar com ela de noite. A gente conversava muito. A gente, né, sempre trocava ideias e ela me ensinava, ela me falava muitas coisas. E ela dizia assim para mim, minha filha, entrega a tua mente para Deus, pede que o Espírito Santo toque o teu espírito, toque a tua inteligência e vai voltar. E uma coisa que ela dizia para mim assim, ó, ouça a natureza. Que eu sempre gostei, amo a natureza, né, gente? Eu sou uma pessoa também que eu priorizo muito. A nossa vida não existe sem a natureza. Mas ela disse, ouça a natureza. E para te ter uma ideia, as minhas melhores frases, as minhas melhores poesias, um livro que está saindo agora, uma outra história que eu estou começando a escrever, ela vem quando eu coloco uma música, coloco no YouTube, lá na TV, um fundo com pássaros, com árvore, com som do vento, com o barulho da água. Olha. A minha mente vira um vulcão em erupção. Que bacana. E na verdade isso vem desde aquela época da tua infância, da tua adolescência, depois vida adulta, né? E sempre a gente consegue se inspirar, né, com essas pessoas. E eu acho muito legal quando a gente consegue também ser grata, né, por tudo isso. E olha, tem muita gente na nossa live aqui. A gente não vai conseguir daqui a pouco ler todos os recados, porque faltam 5 minutinhos para nós encerrar. Mas, gente, eu já vou dizer para vocês que fica aí o convite para a Rosélia voltar aqui novamente, para a gente bater mais um papo, para ela contar mais a história da vida dela, né? E que eu tenho certeza que vocês gostaram muito, né? E vão se inspirar na história, na trajetória dela. E a gente está com poucos minutinhos, mas quero te fazer uma pergunta. Como é que a Rosélia consegue escrever, cuidar da netinha, trabalhar, fazer tudo isso?
Olha, com muita força espiritual. A gente é humano, né, gente? A gente não é uma super-heroína, né? A gente é humano, a gente cansa, a gente sente dor, mas a gente faz com amor. Eu acho que tudo que tu faz com amor, tu supera todas as dores, né? Tu enfrenta todas as dores. Então, assim, a gente tira o tempinho para escrever, principalmente à noite, que eu gosto de escrever em silêncio total, só com a minha música de fundo. Cuido da minha netinha amada, Maria Liz, durante o dia para minha filha trabalhar, né? Cuido da casa, cuido do marido, né? E ainda ajudo algumas empreendedoras a vender os seus produtos, né? Incentivo, divulgo. Então a gente precisa. Sou catequista na minha comunidade, ajudo crianças, né, a seguirem uma direção boa na fé também. Então a gente pode, aos pouquinhos, Deus vai dando força para a gente fazer um pouquinho de cada, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação e cumprindo a missão que a gente tem para cumprir aqui na Terra, né, Lisete? Olha só, Marlene Bueno, essa é minha garota. A minha tia. Ah, coisa linda. Rosélia, eu queria que tu desse as tuas redes sociais, né, para o pessoal te seguir lá, curtir o que tu posta lá. E também, se tu quiser dar o teu celular para quem quiser te mandar um recado, compartilhar alguma coisa contigo, fica à vontade. No meu Instagram, gente, é roséliabueno.escritora, mas botando Rosélia Bueno vocês já vão achar lá. Tá? Rosélia com S ou com Z? É com S. roséliabueno.escritora. Botou Rosélia Bueno, Lisete já vai aparecer lá. Perfeito. Tá? No Facebook também é Rosélia Bueno, tá? O WhatsApp, para quem quiser entrar em contato aí, né, para divulgação, alguma coisa, é 559-8104-0636. Repete pro pessoal pegaram caneta e Ó, papel. já peguem a canetinha aí, anotem, ou já abre o celular, né, também já anota Pode aí ser, no celular. exatamente. É 559-8104-0636. Rosélia, eu quero te pedir, antes, já quero te agradecer de antemão, né? Mas eu quero te pedir que tu deixe uma frase inspiradora para quem está nos acompanhando. Uma frase que tu carrega contigo, pode ser uma que está anotada aí, uma que te vem na cabeça, para a gente fechar com chave de ouro a nossa noite. Quando a gente pensa em felicidade, o que é a felicidade? Quando se compra um carro, quando se compra uma casa, quando se conquista um diploma, quando se realiza materialmente? Ou quando você está completamente feliz com aquilo que você tem dentro de você? Priorize sempre a felicidade que vem de dentro. A felicidade que vem de fora, ela pode ser perdida. A que você encontrar aí dentro, continuará aí dentro por toda a sua vida. Então, priorize sempre a sua felicidade que está dentro do seu coração. Seja muito feliz como você é por dentro e nunca como você é exteriormente. O que está dentro vai refletir no que você vai ser por fora. Nossa, que lindo. Salete Silva, parabéns às duas grandes mulheres, sucessos. A Salete também é uma grande mulher, uma grande empreendedora. Eu amo as coisas que ela faz. Também a Admar Bueno, esta é minha filha. Ademar Bueno, meu paizinho. Beijo, paizinho. Gratidão. Já fica o convite para tu voltar um outro dia. Eu que agradeço de todo o meu coração, gratidão mesmo pela oportunidade. E a gente, eu acho que só tem que agradecer mesmo, né? Não tem outra palavra, é gratidão. E a gente está aqui, quando tu quiser me chamar, é só mandar o WhatsApp, ó, pode vir, que eu venho, estarei aqui, será um prazer. Muito obrigado, Lisete, e que Deus abençoe sempre o teu trabalho, viu? Esse trabalho lindo de apoiar as pessoas que têm aí os seus negócios e que estão começando, né, como empreendedor em todas as áreas. Uma boa noite a todos, né, Lisete? Um abração para todo mundo que estava aí na live, para todos os ouvintes da rádio também. Um abração para todos. Gente, essa foi Rosélia Bueno dos Santos, escritora, que hoje nos deixou uma lição, né? Muitas lições, né? Para a gente refletir, para a gente dormir mais leve hoje, mais feliz, né? E acreditar nos nossos sonhos.